Então, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sei que esse ano, para muitos, não tem sido um ano de paz. Muitos têm estado aflitos, tristes, por diversos motivos. Seja problemas familiares, enfermidades, e muitos estão muito decepcionados com o que tem acontecido no Brasil. E eu sinto isso. Mas eu quero hoje dizer que a nossa esperança não é função de nada que acontece nesse mundo. Porque esse mundo, ele jaz no maligno. E nós, graças a Deus, como nós vamos ver hoje, somos cidadãos de outro reino. Temos outro rei, outro líder, outros valores, outras regras. E o que nós precisamos é conhecer essas regras, conhecer esse rei e, como uma família, vivermos essa realidade. Amém? Então, eu queria com vocês hoje começar falando a primeira realidade que nós nunca podemos nos esquecer e nos desviar dela. E essa realidade está em João, capítulo 10, versículo 10, que diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós vamos ver hoje que há uma diferença entre ter vida e ter vida em abundância. Mas antes, vamos só recordar um pouquinho quem é esse ladrão, como é que ele age, para que a gente não fique toda hora decepcionado com as notícias. Porque as notícias nada mais são do que confirmar de quem é o príncipe deste mundo, do sistema desse mundo. E como é que ele opera, para que nós possamos nos desviar de todo o mal. Porque impedir o mal não cabe a nós. Mas nos desviar dele, sim. E impedir que ele reine na nossa vida também é responsabilidade nossa. Amém? Então, a primeira coisa é como é que em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3, é muito claro. Eu gosto do livro de Efésios porque ele é muito compacto. Hoje eu estava numa reunião às 4 horas e estávamos estudando o capítulo 6 de Romanos, é um grupo de juristas, então eles sempre levam para o lado do direito, etc. Mas o Senhor me falou: olha, gente, tudo que nós estamos discutindo aqui, esse versículo aqui, um versículo de Efésios, resume tudo isso que nós estamos falando. E esse versículo aqui, por exemplo, ele deixa muito claro como é que o nosso adversário, ele age. Está muito claro aqui, olha, vejam bem, vocês estavam mortos. Então, em primeiro lugar, quando a gente vai a um cemitério, né, às vezes a gente perde um ente querido, um amigo, a gente muito triste fala: ele morreu. Não, ele não morreu. Ele ali adormeceu. Porque morte para Deus é isso aqui. Jesus, quando foi visitar, foi ao túmulo de Lázaro, depois do 4º dia, a primeira coisa que ele falou: ele dorme. Mas aí, como o pessoal não entendia o que ele estava falando, como dorme? O cara está 4 dias, está fedendo. E aí ele falou: não, tá bom, ele morreu. Mas ele dorme, porque morte para Deus é isso aqui, ó. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam
a presente ordem deste mundo, o presente sistema, valores, cultura desse mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Então, esse ladrão, na realidade, não é aquele que rouba o celular. Esse ladrão é aquele que rouba a nossa vida. E como é que ele rouba a nossa vida? Né? Quando nós aderimos a ele, com o nosso livre-arbítrio, olha aqui, ó, quando seguiam a presente ordem desse mundo. Então, ali nós temos a estratégia, e a estratégia do inimigo, ela é danada, porque com a nossa carne nós não conseguimos vencê-la. Por isso que precisamos de Jesus. E por que nós não conseguimos vencê-la? Porque tudo que o inimigo faz, aqui, ó, satisfazendo as vontades da nossa carne. E o que a nossa carne deseja? Nossa carne deseja prazer. E o que o inimigo faz é criar toda uma feira de oferta de produtos e serviços que dão prazer. E é impossível a nossa carne não se deixar contagiar se não houver um outro poder agindo em nossas vidas. Então, como Jesus, o que Jesus fez, teve que fazer para nos resgatar dessa cilada, desse poder que opera sobre a humanidade. Em Efésios capítulo 2,5, ele resume assim: estando nós ainda mortos o quê? Espiritualmente, porque para Deus a morte é a morte do espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. Antes de Cristo, o nosso espírito estava morto. Então, se nós morremos nessa condição, não há salvação. Por isso que realmente orar, interceder pelos nossos amigos, nossos parentes, é uma coisa muito importante. Bom, então, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O que é pela graça sois salvos? Todo pecado, pela lei de Deus, ele só pode ser limpo, apagado, através de um sacrifício de sangue. Só que o sangue de animais não é suficiente para apagar internamente, limpar, destruir o poder do pecado dentro de nós. Então precisou Jesus subir na cruz, derramar o seu sangue, e o poder do seu sangue foi capaz de perdoar todos os nossos pecados. O poder do sangue de Jesus foi capaz de perdoar todos os nossos pecados. E ele opera até hoje e vai operar até o tempo da volta de Jesus. E o que nós precisamos fazer? Nós demos esse passo, fizemos essa grande escolha, e que nós precisamos orar, testemunhar, interceder para que nossos queridos amigos, familiares, também façam essa escolha. É uma escolha que aparentemente é simples, mas existe uma guerra que impede. Por quê? As pessoas sabem que elas vão precisar fazer uma escolha. E essa escolha é abrir mão de viver para satisfazer o poder da carne, poder dos olhos, dos pensamentos, para se arriscar a viver uma vida em que você diz não. Então, para as pessoas que ainda não experimentaram o poder do Espírito Santo, o poder da palavra de Deus,
Isso é algo que as preocupa. Como? Eu vou deixar de fumar meu cigarro, deixar de beber minha cerveja, vou deixar de me juntar, jogar futebol. São coisas assim loucas que o inimigo lança na mente das pessoas e elas acabam trocando um prato de lentilha por um tesouro maravilhoso. Por quê? Porque elas não conhecem o tesouro que Deus tem para nós, para cada um de nós. Então, pelo desconhecimento, elas têm medo. E nós precisamos orar, interceder, testemunhar para elas. Orar, manifestar o poder de Deus. Eu fui liberto dessa vida porque eu vi o poder de Deus operando. Então, essa escolha realmente é difícil para quem ainda não tem o Espírito Santo. Porque é uma escolha que as pessoas sabem que elas vão ter que tomar uma decisão. E essa decisão ela é muito clara, porque Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: Deus Pai nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, meus irmãos, ao confessarmos a Jesus, nós, milagrosamente, isso é que a gente precisa entender, que aqui nesse mundo existem dois reinos. E nós aqui ainda nesse mundo, nós somos transportados de um reino para outro reino. Não é um transporte físico, é um transporte do nosso espírito. Porém, esse espírito, nesse novo reino, é capaz de provocar uma transformação no nosso físico, na nossa alma, nos nossos pensamentos. Esse novo reino, ele tem, como eu falei no início, um novo rei, novas regras, novos princípios, novos valores. Só que apenas 2% ou menos dos cristãos conseguem viver essa realidade. Eles são transportados, mas vivem como se ficassem ali na porta da nossa reunião. Eles não conseguem entrar no reino de Deus, porque existe um passo para ser dado. E aí depende de cada um de nós. Então, por exemplo, João 10:10 diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, agora a gente vai falar, para ter a vida, você sabe, você aceita Jesus, e Ele, com o poder daquele sangue que Ele derramou na cruz, Ele te liberta, e você agora é transportado para o reino de Deus. Agora, você precisa agora viver essa vida em abundância no reino de Deus. E como é que nós vivemos, então, essa vida em abundância no reino de Deus? Que é mais do que ter nosso espírito vivificado. É mais do que conseguir entender o que eu estou falando. Porque você, com o teu espírito vivificado, você entende o que eu estou falando. Sem aceitar Jesus, se você tivesse sentado aí, era loucura o que eu estaria falando. Mas pelo menos agora você, com o espírito vivificado, você consegue entender mais ou menos o que eu estou falando. Agora, Jesus ele não fez aquele sacrifício só para nós entendermos o que as pessoas falam do reino de Deus. Ele fez o sacrifício para nós vivermos no reino de Deus. E viver no reino de Deus é viver uma vida em abundância. É diferente de só ter vida. Só ter vida o nosso espírito agora está ligado ao Espírito de Deus. Mas vida e abundância é o que nós vamos ver agora. Vamos ver João 15. Eu vou resumir aqui de 1 a 8, ok? Diz assim: Eu sou a videira verdadeira. Isso é um resumo, tá, meus irmãos? Se você for abrir teu celular, tua Bíblia agora, você vai ver que tem mais versículos. Mas diz assim:
Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ora, o que faz um agricultor? O agricultor é o que cria, é o que planta, é o que abre a terra, é o que bota adubo, é o que irriga. Eu sou a videira de Jesus, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meus irmãos, aqui está a chave da vida e abundância. Isso é mais do que estar na videira. Aqui está o segredo para este ramo que somos nós começar a florescer e daqui a pouco aparecer uma goiaba, uma laranja, uma jabuticaba, começar a produção. Então, conforme João 15, só teremos vida em abundância, pode deixar, se formos parte do corpo de Cristo. Porque como você pode estar em Jesus sem ser parte do corpo de Cristo? Então, a primeira coisa muito importante, não tem como frutificar se não estiver no corpo. Né? Segundo, se a palavra de Deus estiver em nossas mentes e corações, nós também aí nos tornamos produtivos. E é por isso que João 12:5, né, descreve como fazemos parte do corpo de Cristo. Romanos 12:5 diz assim, Romanos 12:5, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Isso dá uma dica, meus irmãos. Nós não somos membros do corpo de Cristo para nos sentarmos ao lado um do outro dia de domingo e cantarmos louvores. Isso faz parte, como nós vamos ver. Mas não é esse o objetivo. Cada um de nós fomos criados únicos, temos habilidades, temos dons diferentes, e Deus espera que nós funcionemos como o meu dedo está funcionando nessa mão. Essa mão aqui está segurando o microfone. E ela está segurando o microfone porque a minha cabeça está dando, a minha mente está dando ordem à minha boca de expressar palavras, de comunicar. Mas tudo está funcionando. E nós aqui fazemos parte de uma igreja local, que é uma parte do corpo de Cristo. A Igreja Universal, não estou falando da Igreja de Denominação Universal, ela envolve todas as famílias locais. Então, a Igreja Verbo Recreio é uma família. Hoje nós tivemos aqui, aceitamos membros, não para aumentar o número de pessoas que assistem às reuniões. Agora temos mais pessoas para servir uns aos outros e nós servirmos a elas. É responsabilidade fazer parte do corpo de Cristo. Então, Colossenses 1,18, ele dá outra informação, vocês não têm aí. Diz assim, ele, Jesus, é o cabeça do corpo, que é a igreja. Jesus é o cabeça do corpo, que é a igreja. E Hebreus 10:25, não deixemos-nos de reunir. E essa reunião não é só dominical, é reunião para orar, é reunião para aconselhamento, é reunião para edificação de um dos outros. Nós somos uma família. Família tem esposa, tem os filhos, um cuida do outro. E assim Deus espera que também nós cuidemos um dos outros desta forma. Agora, em Cristo somos uma família, como eu falei, cujo líder maior é Jesus. Novas regras, novos princípios, novos valores, e aí tem o desafio.
Porque nós chegamos no reino com a nossa mente conformada com os princípios e valores que nós trazíamos do mundo. E se nós não fizermos um dever de casa, que está em João 12:2, que diz assim: transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus irmãos, nós não teremos um ano de 2023 super abençoado com ou sem um novo governo. Nós teremos um ano super abençoado, independente do governo que está hoje no poder. Nós teremos um ano super abençoado se nós conseguirmos tirar, principalmente, a mágoa, todas essas coisas que impedem de nós amarmos, porque nós fomos feitos para amar, nós não fomos feitos para odiar. Então, o sucesso em 2023 está em nós conhecermos a vontade de Deus para cada um de nós e praticarmos. E isso é um trabalho árduo, porque é um trabalho de comunhão com o Espírito Santo, como nós vamos ver. Sem o Espírito Santo nós não somos capazes, nós lemos a palavra de Deus, mas ela não frutifica. Porque para você ser transformado, você precisa ter a revelação, você precisa entender. Por exemplo, quando Deus fala assim, você fala para o seu filho, não coloca o dedo na tomada. Você sabe que se ele colocar o dedo na tomada, ele vai tomar um choque. Agora, um menino de 2 anos não sabe o que é um choque. Não sabe o que é receber uma corrente no corpo. E assim tem muitas das coisas que nós não sabemos e por isso decidimos não obedecer. Isso é burrice. Porque nós temos um Deus que é o Criador do céu. Olha para a natureza. Não duvide quando Deus fala não. Porque Ele tem uma sabedoria imensamente maior do que a nossa. Quem somos nós para questionar a Deus? Nós já saímos dessa. No mundo você questiona tudo, tudo é relativo. Mas no reino de Deus é um reino para se obedecer. Por quê? Porque nem tudo temos ainda a capacidade de entender. Agora, quando entendemos, ficamos maravilhados. Mas não vamos esperar entender tudo para obedecer, porque vai dar errado. Você vai fracassar. E o culpado não é o governo civil. Então, transformar-se pela renovação do modo de pensar e agir é a chave para a vida e abundância. E conforme João 16, 7 a 8, como eu falei, vamos ler aqui, 7 a 8 você não tem, mas daqui a pouco vai aparecer João 16, 13. João 16, 7 a 8 diz assim, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que fala, eu entendi por que isso é pecado, isso não me convém, isso vai me criar problema. O homem natural, a mente natural, não vai conseguir discernir isso. E João 16, 13, agora sim você tem. Diz assim, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Então, meus irmãos, sem o poder do Espírito Santo, nós não conseguimos entender, nós não conseguimos obedecer. Ele é imprescindível. E quando é que nós buscamos o Espírito Santo? Nas reuniões de quarta-feira, nas reuniões de domingo, na igreja? Não, meus irmãos. É toda manhã. Antes de começar o seu dia. Coloque o seu coração diante de Deus. Reconheça suas falhas. Deus ama o arrependimento. E Ele opera através do arrependimento. Coloque seus familiares. Você é autoridade sempre sobre alguma coisa.
Ah, mas eu sou uma criança, então ora pelos seus brinquedos para não quebrar, né? Mas você sempre tem autoridade. Se você é o chefe da família, a sua oração é poderosa sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. Você e a esposa junto, orando pelos seus filhos, é mais poder ainda. Se você é o chefe, tem uma empresa, orar por cada empregado, orar por cada plano que você tem. Não fazemos nada sem a direção de Deus, que vai dar errado. Vai dar errado. Então, Mateus 7,12, ele fundamenta, é considerada a regra de ouro do reino de Deus, e a palavra de Deus diz que ela resume toda a lei e tudo que os profetas falaram. Olha só o que diz Mateus 7,12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Nossa carne só vem a nós. Isso se chama egoísmo. Então, a nossa carne não consegue praticar isso, porque tudo que ela faz vem a nós. Aos outros é o que sobra. Então assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Se você lê Provérbios, que é um manual, uma instrução de como ser bem-sucedido em todas as áreas da vida, Provérbios, guarda isso, estude Provérbios, decore Provérbios, leia Provérbios. Se você estudar Provérbios, você vai ver que tudo se resume a esse princípio. Na realidade, são desdobramentos desse princípio. Então, se nós vencermos a carne, nós praticamos essa verdade, praticamos o maior mandamento. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Olha, se eu quero o maior bem para mim, e eu faço isso para o outro, eu estou amando a Deus, porque eu estou me esvaziando de mim mesmo. Então, não há melhor forma de glorificar. Desculpem, gente, é legal às vezes a gente gritar glória a Deus e tal, fazer subir monte, eu não tenho nada contra essas coisas, mas a palavra de Deus diz que para nós sermos bem-sucedidos, nós temos que ter uma vida de serviço ao próximo, de amor ao próximo. Todas as outras coisas podem ser feitas. Nada disso desagrada a Deus. O que desagrada a Deus é nós colocarmos a nossa esperança em coisas desse mundo. Ai do homem que coloca a sua esperança nas suas riquezas. Quantas parábolas Jesus falou sobre isso? Ele não sabe o dia de amanhã, não sabe nem se vai levantar. O que mais agrada a Deus é nós colocarmos a nossa esperança nele e descansar nele. Quando liberaram para comprar arma, vocês sabem, eu moro num sítio isolado, às vezes não tem sinal de internet, o celular não funciona, e eu pensei várias vezes, poxa vida, estou eu e minha esposa sozinhos aqui, sabe de uma coisa? Eu vou comprar uma arma. E aí, quando eu era garoto, 10 anos, eu usava arma, por que agora eu não vou? E aí eu falei, não. Foi uma decisão, meus irmãos, que eu passei meses pensando, eu vou confiar na palavra de Deus, que diz que Deus dá ordem aos seus anjos e os seus anjos nos guardam. E eu durmo ali tranquilo, meus irmãos. Não é fácil, porque não tem ninguém, não adianta gritar. Meu vizinho, já tentei ligar, mas o telefone não funciona, e também não escuta, é meio surdo. Resultado, só me resta confiar no meu Senhor. Só me resta confiar no meu Senhor.
E é nisso que nós vivemos em paz e tranquilamente. Bom, então, como nós podemos praticar esse fazer aos outros o que nós queremos que façam a nós? Muitas das famílias vivem a vida cristã numa contínua discussão, debate, Por quê? Qual a causa? Irmãos brigando com irmãos. Onde é que está a causa de tanta discussão? Porque nós não sabemos fazer aos outros o que nós gostaríamos que fizesse a nós. Por exemplo, quem faz um curso de casal sabe que você, ao dar uma caixa de ferramenta ou uma panela para sua esposa, vai aborrecê-la. Mas um homem ganhar uma caixa de ferramenta alegra muito a ele. Ou seja, homens e mulheres têm necessidade diferente, pessoas têm necessidade diferente. E nem sempre o que as pessoas querem é o que elas precisam. Por isso, até para nos relacionarmos e fazermos o bem, nós precisamos consultar a Deus. Trabalho. Como é que nós devemos nos comportar? O que é fazer aos outros no ambiente de trabalho o que nós gostaríamos que fizéssemos a nós? Se você contrata um empregado, você gosta que ele chegue atrasado? Você tem um compromisso, você marcou com ele chegar às 8 horas, ele chega às 8h30. Como é que você se sente? O que mais você espera quando você entrega as chaves da sua casa ou a chave do seu escritório, do que retidão, honestidade? O que mais você espera, por exemplo, do que honra e hierarquia? Mas o meu chefe... Mas a palavra de Deus, olha só, Deus é a Trindade é o modelo, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e um honra o outro. Hierarquia é para ser obedecida. Falar mal do chefe com toda razão está errado. Sabe o que o diabo vai fazer? Vai pegar tuas palavras e vai fazer chegar nele. E sabe o que vai acontecer? Nem preciso falar, né? Então, se você deixa uma tarefa para o empregado fazer, você espera que ele tenha produtividade e qualidade sem você ficar em cima. Já imaginou você ter uma pessoa fazendo uma tarefa simples e você ter que ficar atrás dela o dia inteiro para ela poder ser produtiva? Quanto custa isso? Então você não precisa ter a pessoa. Então, no nosso trabalho, o que é onde todo mundo aqui, a maioria de nós aqui, 95%, 99% de pessoas trabalham? Que atitude nós temos que ter para sermos sal, luz, para experimentarmos a boa, perfeita vontade de Deus, para experimentarmos abundância, prosperidade, pontualidade, obediência, qualidade, produtividade, honestidade, sinceridade, transparência. Independente do seu chefe ser bom ou mau. Nós não somos colegas no ambiente de trabalho, nós temos uma função, nós recebemos um salário. Se nós não estamos satisfeitos com o salário, arrumamos outra oportunidade, oramos, pedimos a Deus, Ele abre outra porta e você pede uma demissão. Não tem problema, Deus não se aborrece com isso. Negócios. Se você é dono de um negócio, né? Quando você compra alguma coisa no Mercado Livre, o que você espera? Você espera que chegue no prazo, quando você abrir o pacote, que seja exatamente o que você pediu e que a qualidade te surpreenda.
Então, se você quer vida em abundância, quer que a pessoa repita o pedido, você tem que oferecer, você tem que surpreender o seu cliente. Você tem que servir a ele como se estivesse servindo a Cristo, como se tivesse recebido uma encomenda de Cristo. É isso que fala capítulo 6 de Efésios. Vida e abundância só depende de nossas atitudes, de fazer ao próximo o que nós queremos que façam a nós. Isso abre a porta da prosperidade. Você pode fazer MBA, você pode fazer doutorado, você pode fazer o que você quiser, mas se você não praticar esses princípios, você vai ser menos produtivo do que um catador de lata. Desculpa. Porque temos vários testemunhos de catador de lata que ficou milionário, está aí pelo mundo. O testemunho dele rodando. E eu contratei muitos engenheiros com mestrado que, por favor, tive que demitir. Totalmente incapazes, rebeldes. Então, meus irmãos, conforme Efésios capítulo 6, se nós vencermos a carne e praticarmos essa obra, Efésios 6,8, diz assim: porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Então, quem é que vai praticar? Quem é que vai lhe recompensar? É o seu chefe ou é o Senhor Deus? Não espere recompensa de homens. Quando elas vêm é porque Deus moveu o coração dele. Esperemos recompensa, esperemos a abundância de Deus. Ele é o provedor. Nós somos redistribuidores das bênçãos que recebemos. Mas Ele é o fornecedor principal. Lucas 6, 36, 38, Jesus ele fala muito claramente da justiça de Deus e diz assim: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e ser-lhe-ás dado com boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por acaso aqui não está mais uma explicação detalhada de como ter a vida e abundância? O que significa sacudida, calcada? Quem já trabalhou em armazém ou comprou naquela época, enchia lá o caneco de fubá ou de trigo, aí a pessoa batia assim, descia um tanto assim, ele podia encher de novo. É isso que Deus promete. A abundância em razão de como nós agimos com os outros. Você vê que em nenhum momento aqui ele citou governo civil, o governante, os ministros. Só depende de nós. Se você estiver na Rússia, se você estiver na Argentina, se você estiver na Venezuela, se você praticar esses princípios, você vai prosperar, porque nosso Deus não é um Deus de mentir. E você pode cobrar Ele. Pratica e cobra. Fala, Senhor, mas não com uma intenção de dinheiro, não, eu vou dar aqui o dízimo, vou dar a oferta, porque Deus vai multiplicar. Não, eu não entro nisso.
O dízimo eu entendo como um imposto. A oferta eu entendo como amor. E não para troca. Não entre em jogo de troca com Deus, porque não funciona assim. Então, concluindo, a vida é pela graça, é por crer, é pela fé, né? É por confessar a Jesus, por se arrepender no fundo do coração de uma vida de pecado, de uma vida egoísta. Isso é vida. Mas Deus não quer que nós tenhamos só vida. Ele quer que tenhamos vida e vida em abundância. E aí a vida em abundância, pelo que nós vimos, ocorre no corpo. Você não tem como ter vida em abundância fora do corpo de Cristo. Não dá para ser cristão dentro de casa, isolado de todo mundo. A palavra, nós vimos isso muito claramente em João capítulo 15. Então, precisa estar no corpo. Segundo, precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Para que nós possamos entender as Escrituras, entender a vontade de Deus, andar de acordo com a vontade de Deus. E por último, fazemos aí, conscientes, escolhas que agreguem valor à vida dos outros. E automaticamente será agregado valor à nossa vida. A primeira grande escolha agrega valor à nossa vida, que é aceitar a Jesus. Todas as demais escolhas é para agregar valor à vida dos outros. Cada palavra que sai da nossa boca é para agregar valor à vida dos outros. Tudo que a gente faz é para o próximo, e Deus fará para nós. Vivamos essa realidade em 2023 e não se preocupe. Amém? E vamos orar pelo governo, vamos orar pelos brasileiros que estão nas ruas, que estão sofrendo agressões. Em suma, vamos orar, vamos interceder, vamos orar nesse instante um pelos outros. Eu queria convidar, depois nós teremos os irmãos aqui orando por necessidade específica, mas eu queria agora que nós praticássemos um pouquinho o que é ser corpo, que você orasse um pelo outro agora. Você não precisa levantar, você coloca a mão no ombro e veja o que cada um está precisando. Te peço agora, Espírito Santo, que venha nos conduzir, venha cuidar do nosso coração, da tua igreja, Pai. Tira de nós todo desânimo, Pai, em nome santo de Jesus. Oh, Pai, ajuda-nos a sermos um corpo que vive em amor, em comunhão. Venha, oh, Pai. Oh, oh, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu favor por nós naquela cruz, Senhor. Obrigado, Senhor, porque independente do que aconteça no governo civil, no poder judiciário, tu és o nosso Deus, Senhor. E nós dependemos unicamente de ti, Senhor. Tu és o nosso provedor, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ser um canal de bênção para outras pessoas, Pai. Ajuda-nos a amar como Tu nos amou, Senhor, dando Seu Filho para morrer naquela cruz, Pai querido. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a mortificar o nosso ego, nosso eu. Dai-nos sabedoria, ó Pai. Dai-nos sabedoria, Senhor. Mais do teu amor sobre a tua igreja, Pai. Mais da tua graça, Senhor. Mais do teu poder, do teu favor, Espírito Santo.
Ajuda-nos, Senhor, a vencer todo o mal. Ajuda-nos a fugir de toda tentação, Pai querido. Sê conosco. Obrigado, meu Deus e meu Senhor.